E a chapa Guilherme Boulos e Marta Suplicy na disputa para a Prefeitura de São Paulo ganhou muita força neste último final de semana. Os dois, inclusive, se encontraram no último sábado e firmaram o acordo, restando apenas a oficialização agora por parte do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que durante a semana, a Marta foi exonerada do cargo de secretária de Relações Institucionais da Prefeitura na gestão de Ricardo Nunes, que vai tentar a reeleição, sendo apoiado por Jair Bolsonaro. Logo depois desse encontro, o Boulos falou das divergências passadas com a Marta Suplicy e disse que a aliança será principalmente para derrotar o que eles chamam de bolsonarismo. Vamos ouvir. Essa é uma aliança que está olhando para o presente e para o futuro. As diferenças políticas, críticas que eu fiz a ela, que ela fez a mim, isso só mostra como é uma aliança que amplia. Não é uma aliança entre pessoas que pensam da mesma forma. Já tivemos divergências, como inclusive na eleição passada, vários partidos que hoje estão conosco eram adversários. O tema do bolsonarismo, a possibilidade da maior cidade do Brasil ser governada por um aliado de Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro em 2022, une vários setores, mesmo com diferenças, para conseguir garantir uma vitória democrática esse ano. O deputado Rui Falcão, do PT, participou do encontro e rechaçou qualquer possibilidade de realização de prévias dentro do partido para a definição de quem será o vice de Boulos, como pediu, inclusive, o vereador Eduardo Suplicy, ex-marido de Marta. Acompanhe. Com todo respeito ao Suplicy, nós vamos fazer prévia entre quem? Não tem candidato, não tem candidata. O próprio histórico do PT, eu estou no PT há mais de 40 anos, que eu me recorde, nunca houve prévia de vice. Já houve prévia para candidata a vereadora, prefeito, mas a vice nunca existiu. A única hipótese de confronto para a escolha de vice foi quando a Marta foi candidata a prefeito em 2000, tinha como pré-candidatos a vice, mas para ir no encontro do PT, os deputados Paulo Teixeira e Arlindo Quinalha. Ambos abriram mão dessa pretensão para ter uma candidatura unificada, que foi do saudoso Hélio Bicudo, que ganhou a eleição com a Marta. Então é um negócio inédito, não só inédito porque nunca houve, mas inédito porque não tem candidato. Nem a Marta é candidata ainda a vice. E olha, gente, depois de se encontrar com a Marta, o Guilherme Boulos se reuniu com o próprio Eduardo Suplicy e falou sobre o que eles conversaram. Dá uma olhada. Não era um encontro para deliberar nada, era um encontro para a gente trocar opiniões sobre a situação aqui da pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. Reafirmei para o senador o nosso compromisso da construção da nossa campanha com uma pauta que é muito cara a ele e a nós também, que é a renda básica da cidadania. O tema da definição de vice, como eu tenho dito, é um tema que cabe ao Partido dos Trabalhadores a partir de um acordo que foi feito, e vim aqui reafirmar meu respeito, parceria pelo sempre senador Eduardo Suplicy. Mas ao lado do Boulos, como vocês viram nessa imagem, o Eduardo Suplicy insistiu na tese de que o PT precisa sim realizar prévias para definir quem será o vice na chapa. Vamos ouvir. Muito bem, não temos essa... Temos sim. Então coloca para mim, Alemão, por favor. Eu sou favorável a que haja uma prévia. Para haver prévia, precisa haver mais de uma. Hoje já a Marta está definida como uma. Então, vamos ver, quem sabe até terça-feira tenhamos uma novidade. Sobre esse assunto, só para concluir, como que o senhor receberia caso a Marta seja confirmada como vice do Boulos? Eu acho que em ela, por exemplo, vencendo as prévias, aí é inquestionável. Porque assim estaria realizando algo muito consistente com a história do nosso partido. Muito bem, gente. Está aí Eduardo Suplicy, deputado estadual, fazendo uma entrevista para a Jovem Pan ao lado de Guilherme Boulos. Agora, vou pedir para o nosso cameraman chegar aqui, porque eu quero conversar com o nosso time para entender algumas coisas. Antes, coloca, por favor, qual que é a minha câmera aqui? A 1?
Coloca para mim, Alemão, por favor, na tela a imagem do Boulos chegando num Celtinha prata ali na região do Jardim, para que a gente possa ver essa imagem que repercutiu pra caramba ao longo de todo o sábado e também está repercutindo hoje neste domingo. Já vejo que vocês estão dando risada. Quero entender o porquê, hein? Por quê, Mário Covas? Ninguém pode andar de Celta nos Jardins? Pode. Que história é essa? Se for o carro dele, não tá certo. O carro dele, tudo bem. Se não for o carro dele, aí fica uma coisa assim, vamos dizer, proposital. E aí, como é que vocês viram? Essa imagem é uma imagem simbólica, hein? Aliás, um duplo twist carpado, uma articulação política inacreditável que Marta Suplicy fez nestes últimos tempos, aí nessa última semana, que a gente vê aí ela sendo, aliás, recebendo o Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, chegando no seu Celtinha e almoçando na casa ali nos Jardins. Diogo da Luz, isso aí já estava acertado há muito tempo? O importante é que ele chegou de Celta, mas com motorista, né? Não é um parceiro correligionário, tanto que ficou no carro. Só foi levar ele, fica bem claro. É uma simplicidade um pouco estranha, né? E aí, como é que você vê, Pepe? É bom lembrar que o Celta do Boulos foi uma marca da campanha dele para prefeito de São Paulo contra o Bruno Covas, não é? Quando ele fez como se fosse um reality show na campanha dele, ele usava o Celta para cima e para baixo. Então eu vejo com naturalidade essa imagem do Boulos chegando com o Celta para falar com a Marta, retratando ainda aquela campanha, a memória da campanha que ele fez para prefeito há quase 4 anos atrás. Mas é o mesmo Celta, Pepe, ou é um carro sênior que trocaram? Aí eu já não sei. Escuta, seguramente. Entender uma coisa de vocês. Qual que é o ganho do Boulos tendo Marta como vice? Só para entender, assim. Eu ainda não fui convencido, Paulinho. Me traga argumentos. Bem, antes de tudo é importante lembrar que a escolha não é necessariamente do Boulos nesse sentido. A escolha é do Partido dos Trabalhadores, foi uma costura feita pelo presidente Lula, isso é dado público. E eu acho que tem alguns elementos aí que ajudam a entender esse processo. Na própria carta de despedida, Marta reforça o relacionamento dela com empresários, na imagem internacional de São Paulo, ficou 3 anos em cargo de secretaria na prefeitura. E durante esse período, teve algumas conquistas também ali que ela atribuiu e destacou nesse período de combate ao racismo, de fortalecimento de mulheres que estão muito alinhadas com as pautas do Boulos e que estão na carta dela de desligamento da prefeitura. Para além disso, é importante lembrar que a Marta traz um outro elemento, que é a experiência executiva. Marta, que é muito bem lembrada em São Paulo pela questão dos centros educacionais, dos seus, né? E isso certamente será utilizado na campanha num sentido de mostrar que existe nessa composição e nessa chapa uma experiência administrativa para gerenciar uma cidade como São Paulo. E aí, doutora? Na minha opinião, tem 2 vertentes. Eu vejo sobreposição de votos, eu não vejo uma ampliação de capital político, essa união Marta e Boulos, e no sentido que tem vieses aí que o PT angariou, porque ele teve que abrir mão da candidatura de um candidato original, proveniente do PT, e teve que, às pressas, recolocar a Marta Suplicy no PT, que até então ela estava sem partido. Então eu vejo nessa situação. Vocês veem o Boulos empolgado com essa história? Eu acho que sim. Eu penso que, na visão da campanha dele, assim, nós tiramos um aliado do maior concorrente hoje dele, que é o Ricardo Nunes, uma parte do que era aliada dele, e vim para cá. Acho que a posição do Suplicy é perfeitamente compreensível, né? O PT é a primeira vez que ele não lança candidato e que sai apoiando um candidato de outro partido. Isso é inédito. Ele querer isso por exigência num acordo do Lula. O Lula fez esse acordo, costurou esse acordo. Não foi acordo partidário, foi um acordo com uma liderança maior do PT que determinou, olha, vamos apoiar o Boulos na medida em que o Boulos o apoiou e não saiu candidato a governador na eleição passada. Agora, novamente, o Lula intervém e diz o seguinte, não, e o candidato do PT a vice vai ser a Marta. E o Suplicy, naturalmente, está pensando o seguinte, mas qual é o nosso papel enquanto
dirigente, enquanto militante partidário. A gente só vai ficar observando isso. O que eu acho que ele está buscando é exatamente que o PT tenha uma identidade para que ele, como partido, possa ser o indicador e não necessariamente o presidente Lula. Agora, eu penso que, só para concluir, eu acho que na visão da campanha do Boulos, a Marta amplia sim, como já foi dito aqui, pelo fato dela ter uma experiência administrativa e porque o Boulos também não tem para onde ele avançar. O máximo que ele pode chegar é fazer o seguinte, vamos prejudicar a campanha do nosso concorrente. Ele não tem para onde. Que partido outro que estaria disposto a... Mário, o Paulinho Loyola, quando chegou aqui no estúdio, falou em frente ampla. Vocês enxergam isso como uma frente ampla mesmo? Frente ampla do quê? É o discurso que ele vai querer. Ele vai querer repetir o que aconteceu na eleição passada para ter uma briga entre o Bolsonaro, ou tudo que ele representa, da direita e da esquerda. E ele, as forças democráticas, com isso ele tenta atrair mais gente para sua aliança. É um discurso, é uma estratégia. Não vejo erro nisso. Mas eu acho que ele tem dificuldade nessa ampliação. O discurso é correto, mas acho difícil ele convencer. Posso explicar só um pouquinho essa questão da frente ampla? A Marta estava até ontem e ficou durante 3 anos dentro de uma secretaria no MDB, que é um partido de centro-direita, num relacionamento muito direto com o empresariado, porque estava trabalhando ali com relações internacionais de São Paulo, levando negócios de São Paulo para o exterior, trazendo investimento do exterior para São Paulo. Então, a gente tem que olhar para isso, mais para a questão também dos relacionamentos políticos que Marta construiu dentro da prefeitura ao longo desses últimos 3 anos, do que só essa questão, ela vai estar no PT, então não é frente ampla. E aí, vou lembrar mais uma vez, amplia no sentido de que tem alguns elementos de realizações em áreas periféricas nos quais Boulos tem um pouco mais de dificuldade de entrada e que Marta vai ajudar, além de ser uma mulher que também vai conseguir ampliar aí o voto feminino. Paulinho, eu tenho dificuldade de entender também o que a Marta agrega por 2 razões. Primeiro, o recall eleitoral dela é antigo. A última eleição que a Marta disputou foi em 2016 para a Prefeitura de São Paulo e ela ficou em 4º, 5º lugar à época, confesso que eu não lembro. Em segundo lugar, quando a gente olha para a carreira da Marta nos últimos anos, é uma carreira que dá inveja àquele membro mais raiz do Centrão, porque ela foi ministra da Dilma, deixou o ministério, saiu atirando contra a Dilma, voltou pelo impeachment da Dilma, viveu um período de ostracismo, disputou uma eleição pelo MDB, foi muito mal eleitoralmente, mais um período de ostracismo. O Bruno resgatou dentro dessa política de frente ampla e, com o falecimento do Bruno, o Ricardo a manteve. Então ela esteve longe do PT, esteve longe da sua base e é difícil, repito, nós determinarmos qual é o recall eleitoral da Marta nesse momento. Vamos lá, Pepe. Ela tem um recorde eleitoral. Aí que você esquece. A Marta, ela foi, quando ela saiu da Prefeitura de São Paulo, ela foi a prefeita mais bem avaliada da história. Tudo bem que ela perdeu a reeleição depois por contexto eleitoral naquele momento. E a periferia lembra muito da Marta. E o PT, nas últimas eleições, levou uma surra na periferia. No município de São Paulo, quando você pega o mapa eleitoral, você identifica que o PT, na verdade, teve muito ganho na classe média urbana, né? Claro que São Paulo é urbano, mas teve uma perda, assim, significativa na periferia. Mas isso porque o Boulos foi candidato. Não, mas independente disso, o Boulos não tem o apreço da periferia que tem o PT de antigamente, né? Não tem. E a Marta é muito lembrada pelos programas que ela fez. O CEL, por exemplo, é um modelo de educação no mundo todo. O bilhete único, por exemplo, foi criado por ela, que beneficiou a periferia. Vários hospitais foram feitos na periferia na época dela. As pessoas lembram muito dela por conta disso. Então eu acho sim que ela tem muito a agregar. E tem um ponto que vocês esquecem também, é que o PT não tem candidato em São Paulo. O último candidato que foi Gilmar Tato, por exemplo, nas eleições passadas, ele teve a pior eleição da história do PT, né? Ou seja, o PT está criando algum tipo de possibilidade para se viabilizar competitivo em São Paulo. E a Marta vindo para a chapa do Boulos, na minha opinião, tem muito a agregar o Boulos.